Você já parou para pensar que nem toda pessoa que entra na sua vida é um encontro divino? É um pensamento desafiador, mas alguns dos próprios indivíduos nos quais você está derramando seu coração e alma podem, na verdade, estar impedindo as bênçãos que Deus tem reservadas para você. Vamos começar com o primeiro tipo de pessoa que você talvez precise reconsiderar ajudar: o impenitente. Chega um ponto em que oferecer ajuda a alguém que se recusa veementemente a mudar não é mais útil. Se eles não estão dispostos a se afastar de um caminho destrutivo, seu apoio contínuo não os capacita. Na verdade, reforça o comportamento deles. Imagine construir meticulosamente uma escada resistente para alguém que não tem a menor intenção de sair do buraco em que está. Eles não estão procurando por liberdade. Estão buscando conforto dentro do caos deles. A sabedoria em Provérbios, capítulo 26, versículo 11, diz isso de forma direta. Como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Agora, isso pode soar duro, mas é uma profunda verdade espiritual. Deus quer que você aprenda a reconhecer padrões, não apenas a ser influenciado por personalidades. Se a alguém foi oferecida a verdade, mostrada a graça e dadas múltiplas oportunidades para crescer, mas consistentemente escolhe a rebelião, Deus não está pedindo para você continuar intervindo. Ele pode estar apenas pedindo para você dar um passo para trás. Veja bem, às vezes, a dificuldade é a única linguagem que pode realmente chamar a atenção de uma pessoa. E suas constantes missões de resgate podem estar silenciando o chamado divino para despertar. Tenha cuidado para não confundir ser a tábua de salvação deles com bloquear a própria lição que eles precisam aprender. O segundo da nossa lista é o indivíduo manipulador. Este é sutil e perigoso. Algumas pessoas não querem genuinamente a sua ajuda. O que elas realmente anseiam é o seu controle. E se você não tiver discernimento, a crise perpétua delas se tornará o seu cativeiro. Estes são os indivíduos que são mestres em transformar sua bondade em uma obrigação. Eles usarão a culpa, farão gaslighting com você e farão você sentir como se dizer não fosse de alguma forma não cristão. Mas vamos deixar bem claro: manipulação não é uma forma de ministério. O próprio Jesus nunca permitiu que suas ações fossem controladas pelas demandas emocionais ou expectativas dos outros. Na verdade, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, quando uma multidão tentou desesperadamente impedi-lo de deixar a cidade deles, ele simplesmente foi embora. Por quê? Porque sua missão estava enraizada no propósito, não na pressão popular. Só porque alguém é barulhento sobre suas necessidades, não significa automaticamente que você é o chamado para atendê-las. Se estender sua ajuda consistentemente, custa a sua paz. Desvia o seu propósito ou força você a questionar sua identidade, é muito provável que não seja ajuda de forma alguma. É uma armadilha cuidadosamente disfarçada. Em terceiro lugar, devemos falar sobre a pessoa divisiva. Deus não abençoará nenhum esforço que separe o seu povo. E quando você ajuda alguém que prospera em semear a discórdia, você está, talvez sem saber, ajudando a agenda do inimigo. Estes são os fofoqueiros, os ímãs para o drama, aqueles que apresentam um rosto piedoso em público, mas secretamente trabalham para derrubar os outros. A instrução em Tito, capítulo 3, versículo 10, é incrivelmente direta. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o. Esta não é uma diretriz de coração frio, é um comando para a proteção espiritual. Porque quando você se envolve com alguém que incita a contenda,
Você não é apenas um espectador inocente pego no meio. Você, inevitavelmente, se torna parte do caos. E mais cedo ou mais tarde, o conflito deles produzirá consequências em sua própria vida. Você tem que proteger sua paz e guardar seu chamado. Deus não está pedindo para você consertar o que Ele está ativamente tentando separar. Se você conhece alguém que precisa deste lembrete vital, considere compartilhar este vídeo. Pode ser a clareza pela qual eles têm orado. O número 4 é um tipo que você provavelmente conhece muito bem. O sugador. Algumas pessoas não têm desejo de crescer. Elas simplesmente querem tirar proveito. E seu derramamento constante de apoio está deixando você espiritualmente ressecado. Você ora por elas. Você escuta por horas. Você carrega o peso emocional delas. Mas absolutamente nada nunca muda. A razão é simples. Elas não estão procurando por transformação. Elas estão procurando por um hospedeiro. Temos que lembrar que até mesmo Jesus modelou limites saudáveis. Ele ministrou às multidões, mas ele consistentemente se recarregava na solidão. Lucas, capítulo 5, versículo 16, nos diz: Mas ele se retirava para lugares desertos e orava. Se o Filho de Deus precisava criar distância para manter sua força, quanto mais você. Não é egoísmo proteger sua energia espiritual? É um ato vital de guerra espiritual. Um espírito esgotado não consegue discernir claramente. E o esgotamento é uma das armadilhas mais eficazes do inimigo. Ajudar não é sagrado quando esvazia você completamente, enquanto apenas os capacita. Isso nos leva ao número 5. O substituto de Deus. Se você perceber que alguém está olhando para você em busca de respostas e libertação, em vez de olhar para Deus, você deve parar de ajudar imediatamente. Você não é o salvador deles. Muitas vezes começa com sutileza. Eles vêm até você para oração, para conselhos, para um pouco de apoio. Mas com o tempo, a dependência deles em você ofusca a dependência deles em Deus. E a dura verdade é que toda vez que você se apressa para resolver os problemas deles, você está ocupando um lugar que pertence somente a Deus. Em Atos capítulo 14, quando o povo de Listra tentou adorar Paulo e Barnabé como deuses, os apóstolos rasgaram suas próprias roupas em aflição, gritando: Nós também somos homens como vocês. Eles reconheceram instantaneamente o profundo perigo de permitir que as pessoas os elevassem acima daquele que os enviou. Você pode ser um guia, pode ser um guerreiro de oração, mas não pode ser a fonte de alguém. Esse papel é sagrado e reservado a Deus. Se eles consistentemente se voltam para você, em vez de voltar seus corações para Deus, sua ajuda se tornou um obstáculo espiritual. Para evitar essas armadilhas, é crucial permanecer fundamentado na palavra. Se você quer mais insights como este, certifique-se de estar inscrito no Biblá e com o sino de notificação ativado. O número 6 é o deliberadamente desobediente. Se uma pessoa sabe muito bem o que Deus disse e ainda assim escolhe deliberadamente andar em rebelião, você não pode ser parceiro de suas escolhas. Essas são as pessoas que dirão abertamente: Sim, eu sei o que a Bíblia diz, mas elas não precisam de outra tábua de salvação de você. Elas precisam de um despertar espiritual que apenas as consequências podem trazer. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14, dá esta instrução clara. Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Isso não é sobre rejeição, é sobre redirecionamento através de consequências do mundo real. Quando alguém está ativamente caminhando
em uma direção oposta à palavra de Deus, e você continua a apoiá-lo, você não está ajudando-o a encontrar a liberdade. Você está simplesmente tornando seu caminho para a destruição mais confortável. Ame-os com certeza, mas você não pode caminhar com eles se o caminho deles os está afastando de Deus. Finalmente, número 7. O bloqueador de missão. Algumas pessoas não são necessariamente parte do seu chamado. Elas são uma distração dele. Elas podem não ser tóxicas, podem nem ser rebeldes, mas a presença delas em sua vida não está alinhada com para onde Deus está te levando. Se você não for cuidadoso, seu profundo senso de compaixão pode mantê-lo amarrado a um lugar que Deus ordenou que você deixasse. Em Gênesis capítulo 12, Deus disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Mas Abrão levou seu sobrinho Ló junto na jornada. Não foi até que Ló finalmente se separou dele que Deus pôde revelar a visão completa e deslumbrante para seu futuro. Às vezes, as pessoas que te seguram não são más. Elas são apenas um peso extra em uma jornada onde Deus te chamou para viajar leve. Não confunda lealdade a uma pessoa com obediência a Deus. Quando Deus diz vá, você não precisa da aprovação de todos. Você só precisa da direção dele. Algumas das mesmas pessoas que você está tentando desesperadamente ajudar, Deus pode estar tentando remover gentilmente. A questão crucial não é se eles são dignos de serem salvos. A questão é: você está disposto a obedecer a Deus, mesmo que pareça que está indo embora? Ajudar a pessoa errada pode parecer sagrado no momento, mas a desobediência, mesmo quando envolta em boas intenções, ainda é desobediência. Eu te encorajo a levar isso em oração. Pergunte a Deus: quem eu tenho carregado que tu nunca me pediste para carregar? Agora, eu sei que se você já lutou para se manter consistente em seu estudo da Bíblia, ou se sentiu sobrecarregado por nem saber por onde começar, você não está sozinho. Eu criei um guia de estudo bíblico para impressão de 66 páginas que foi fundamental para me ajudar a permanecer consistente, focado e profundamente enraizado na Palavra de Deus. E agora, quero compartilhá-lo com você para que você também possa crescer mais profundamente. Basta conferir o link na descrição para saber mais. E se esta mensagem tocou seu coração, deixe-os ir nos comentários como seu primeiro ato de obediência. Você nunca sabe, sua próxima grande conquista pode estar esperando do outro lado da libertação.